Saúde os irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido os amados irmãos a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 44 ao versículo 46. Mateus 13, de 44 a 46. Mateus 13, de 44 a 46. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Vamos orar, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra que foi lida, Pai, e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações segundo o teu querer e pelo poder do teu Santo Espírito. É o que lhe pedimos em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Há vários anos, posso contar talvez décadas atrás, lendo um artigo na revista, antigamente muito utilizada, era chamada Revista Ultimato. Até hoje ela existe. Havia um artigo que era intitulado "A graça não é de graça". Muitas vezes nós falamos sobre a graça de Deus, entendemos que nada nós podemos fazer para merecer essa graça. Mas muitas vezes o nosso pensamento ele se escala e nós acreditamos que a salvação é algo que não é pago nada, como se fosse algo assim livremente, que não tem custo nenhum. Na verdade, ela não custa nada para nós, mas custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E parte do artigo diz mais ou menos assim: a graça é tudo, só que não é de graça. Os teólogos dizem que ela é preveniente. Isso quer dizer que ela antecede a decisão dos esforços humanos, que ela é eficaz, e que Deus propõe e cumpre aquilo que Ele não faz. Ela é irresistível, quer dizer que quando o chamado é dado por Deus, ele é de tal forma que o favorecido ele não consegue se fazer de surdo diante do chamado de Deus. E a graça de Deus ela é suficiente, quer dizer que ela pode salvar perfeitamente os que se aproximam de Deus por meio de Cristo. Porém, todos são obrigados a acreditar e a proclamar que a graça não é de graça. A remoção do pecado e da culpa não é feita de qualquer modo. A tese multissecular é de que, não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui. Um alto preço foi entregue por nosso Senhor Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então é significante quando nós lemos a palavra de Deus, aqui naquilo que nós chamamos das parábolas do reino dos céus. E ele nos mostra essas duas parábolas muito similares. Elas têm um desfecho muito parecido e traz uma mensagem única em ambas as parábolas. Tanto a parábola do tesouro escondido, quanto a parábola da pérola de grande valor. E ela nos mostra que o reino de Deus é algo que não pode ser deixado de lado e que é uma oportunidade. Eu me lembro que ainda na infância, tem um pastor na igreja que eu cresci, que ele contava uma história assim, quando estava dando alguns estudos, principalmente para jovens e adolescentes. Ele dizia que a oportunidade, ela é como se fosse assim, bem um anjinho, sabe aquelas figuras que aparecem nos desenhos, querubins, quase infantis, com asas, muito rápidos, e voam para um lado e para o outro. Ele dizia que como se fosse um homenzinho daquele, só que ele tinha um grande topete, estilo aquele pessoal dos anos 60, 70 ali, né?
mas era careca, da metade da cabeça para trás, que dizia que se ele viesse com maçã e você não agarrasse ele pela frente, quando ele passava, você tentava segurar por trás, os seus dedos escorregavam pela sua careca, você não conseguia segurar. É uma figura de linguagem para mostrar que oportunidade quando diante de nós alguma coisa aparece, ela não deve ser desperdiçada. As duas parábolas do reino de Deus, aqui eles falam sobre não desperdiçar esta oportunidade, conforme a palavra de Deus nos diz. Mas, por que Jesus conta duas parábolas seguidas? Alguns historiadores eles vão dizer que aqui, quando nós observamos o contexto, Jesus já estava falando praticamente só com os discípulos, um grupo mais aproximado, não referente à multidão, mas ele traz duas mensagens, mas há uma pequena diferença entre a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. São como esses dois homens diferentes se encontram com o reino de Deus. O primeiro, ele chama a nossa atenção para aquelas pessoas que de repente, pelas circunstâncias da vida, eles se deparam com a mensagem do Evangelho, talvez nada proposital, talvez alguém que busque, tentando no seu coração convencê-lo de que Cristo derramou um alto preço, todo o seu amor por nós. É a mensagem de todo cristão, como um mendigo que encontra pão dizendo ao outro, tenta convencer de que nós queremos e desejamos que as pessoas que não são próximas tenham também conhecimento dessa maravilha que é o reino de Deus. Então, o primeiro homem é um homem que ele encontra, de repente, um tesouro oculto no campo. Aqui as pessoas tentam levantar muitas especulações, mas é uma parábola culta, ela não vai trazer significados escondidos, como eu já anteriormente falara em outras parábolas. Às vezes as pessoas eles olham e querem achar significados escondidos. É tipo assim, o campo significa isso, o homem é aquilo, o tesouro, são várias e várias coisas, né? Mas foge do foco principal da história da pessoa. Não cabe aqui discussão se o campo era de outro, se não era. Provavelmente esse homem estava mexendo no campo. Era costume em Israel que as pessoas muitas vezes arrendassem campos para poder plantar neles, o que é conhecido principalmente no Nordeste brasileiro como os meieiros, né? O sujeito dá lá uma área, você pode plantar aqui, o que você colher, você me dá uma parte e a outra parte é sua. E assim o dono da terra fica com uma parte com lucro. Em alguns lugares, quando eu passei, muitas vezes as pessoas alugavam, né? Na agropecuária, alugam pasto para aquelas pessoas que têm gado, não têm pasto suficiente para o período da seca, colocam ali seus animais para que se alimentem por algum tempo, e assim ele consegue ganhar algum lucro com a sua propriedade, não tem ali nenhum animal. Mas o certo é que esse homem estava no campo, tinha direito de mexer ali, e por isso ele encontrou aquilo. Era comum na época de Cristo as pessoas elas fazerem esse tipo de coisa, sabe? A história do pirata que esconde o tesouro dentro de um baú enterrado. As guerras eram constantes, as casas eram frágeis, não havia lugares onde se esconder grandes tesouros. Então era comum que os homens, muitas vezes em suas propriedades, encontrassem um lugar e enterrassem alguma coisa, especialmente quando havia rumores de guerra por terra. Porque os soldados vitoriosos eles saqueavam a cidade, mas muitas vezes eles não tinham tempo para ir esmiuçar os campos e tentar encontrar alguma coisa que estivesse mais escondido. Então, provavelmente o dono anterior daquela terra, da família, escondeu um tesouro. E por alguma questão de guerra, ele não conseguiu passar para ninguém no lugar onde ele estava escondido. Não conseguiu transmitir a informação à frente. Então as pessoas não tinham conhecimento nenhum sobre aquilo. Só que aqueles homens, aqueles israelitas, eles sabiam que ele não podia simplesmente tirar aquele tesouro e aparecer com ele. As pessoas iam perguntar: onde você encontrou? Então o que é que ele resolve? Ele deixa lá, quando ele acha o tesouro, então ele deixa lá. E ele vai procurar o que? Adquirir a posse da terra. Porque a partir do momento que ele adquirisse a posse da terra, ele tinha direito a tudo que estava nela. E assim ele faz. E a palavra diz que no seu esforço ele vende tudo o que possui para poder comprar aquele terreno. Quando nós olhamos, parece algo assim, muito comum para nós. Mas imagine na época que as pessoas não tinham conhecimento do Evangelho dessa história.
Parecia loucura. Imagina um homem indo comprar um campo, ele vende tudo que tem, casa, animais. As pessoas dizem: o que é que ele vai fazer? Como é que ele vai sobreviver desse campo sem ter uma moradia, sem ter uma casa? Se ele for plantar, vai demorar um ano para poder crescer e colher. Qualquer coisa que ele for fazer tem um tempo, mas ele está perdendo tudo, ele está vendendo seus animais, ele está vendendo tudo que possui. Como ele vai sobreviver? E parece a loucura tomando o coração do homem, mas só ele no seu coração entendia qual era o valor daquele lugar. Assim, a primeira parábola retrata o coração de alguém que se depara com o Evangelho de uma forma repentina. Talvez você tenha passado por essa situação, ou conhece alguém que de repente foi alvejado pela palavra. Já passei por várias histórias de pessoas. Já vou contar a história de um velho homem que dizia que vinha passando na frente da igreja e os irmãos estavam cantando justamente, acho que uma dessas hinos que nós cantamos hoje, né? Quando ele fala no amor de Deus: Senhor, meu Deus, como eu maravilhado dos grandes feitos da tua mão. Ele diz que, ouvindo pela melodia, seu coração se apertou, e ele retorna procurando o som e encontra a igreja, entra, senta-se ali nos últimos bancos, e ali ele acompanha o resto da liturgia, ele acompanha o louvor, ouve a mensagem da pregação da palavra de Deus e entrega a sua vida a Cristo ali naquela vez na noite. Esse é aquele semelhante ao homem da parábola do tesouro escondido, ele dá de cara com o Evangelho. E aí a mensagem vem para nós como uma advertência. Quando a mensagem da palavra de Deus é lançada sobre nós e desapercebido, sem a mínima intenção, de repente nós somos confrontados pela palavra de Deus. Ela diz: o reino de Deus está diante de nós. Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue. E o que você vai fazer a respeito disso? Como você vai corresponder a essa mensagem? Não deixe a oportunidade passar à frente. Não deixe que ela se escape por entre os dedos, como um punhado de água que você tenta levantar da água do mar. Mas agarre com todas as suas forças, porque muitas vezes o Evangelho aparece para nós de forma repentina, como um achado, como algo escondido, e nós, de repente, por pura sorte, ou nós achamos que por acaso, mas quando nós nos lembramos da história da palavra de Deus, não é o acaso que move os nossos corações, mas a providência de Deus que nos chama segundo o seu querer. E segundo cremos, a palavra ela não bate vazia, mas o Senhor ele tem um momento determinado e a circunstância preparada para que o Evangelho chegasse a nós. E nós nos movemos diante disso e nós precisamos nos lembrar quanto vale essa mensagem. Porque ele não diz respeito só a ver a mensagem ou entender a mensagem, mas ele fala também como nós correspondemos a essa mensagem. Mas quanto a isso nós vamos falar logo um pouco mais à frente. A segunda parábola, no versículo 45, ele fala de um outro homem, e aqui já é uma circunstância diferente. Esse homem é um negociador de pérolas. Eu não sei se você tem conhecimento, mas a pérola ele é algo produzido na natureza. Só que as pérolas que nós vemos hoje serem mostradas por aí, que aparecem nas joalherias, não são naturais. A pérola natural, na maioria das vezes, ela é disforme, irregular, quase como uma gota, um pingo de cera que bate sobre uma superfície lisa. Ela é completamente retorcida. Essas pérolas que aparecem nos colares, redondinhas, bonitinhas, elas são artificialmente produzidas. A ostra que produz a pérola, ela tem um sistema de defesa e faz com que qualquer sujeira que entre dentro do seu casco, ela lança um líquido e cobre ele daquela massa que parece uma resina, né? E ela fica brilhosa, como o interior da ostra chamada de madrepérola. Então, as pessoas elas pegam e criam esses animais, eles vão lá e abrem os seus cascos
e colocam pequenas bolinhas lá dentro, para que essas bolinhas possam ser envoltas no líquido e ser transformadas em pérolas. Daí vem as pérolas redondas. Esse homem naquele tempo não tinha esse conhecimento. As pessoas não faziam isso aí. Então, o comerciante procurava pérolas perfeitas. Então, era uma casa da natureza. Já era difícil encontrar uma pérola dentro de uma ostra, mas ainda encontrar uma que tivesse um formato harmonioso, porque quanto mais harmonioso, mais valor tinha. E esse homem era como um negociante, né? Era um atacadista, vamos dizer assim, alguém que comprava para revender. Ele vivia procurando nos mares as pessoas que encontravam para comprar a um bom preço. Então ele se depara justamente com pérolas, segundo o relato, perfeito, grande valor, maravilhoso. E no seu coração ele disse: eu preciso ter essa pérola. Então, diferente do primeiro sujeito, esse aqui, ele não é de repente socado pela palavra. Ele não deu de cara na palavra por acidente, mas ele é alguém que estava procurando a palavra de Deus. É alguém que está em busca do reino de Deus. Nos tempos de Jesus, aquelas pessoas que o seguiam eram pessoas que estavam buscando o reino de Deus muitas vezes. Esses homens, eles estavam à espera do Messias por muitos séculos. Eles queriam a grandiosidade do reino de Deus, igual alguns confundissem um rei, pensando simplesmente num rei militar, alguma coisa que pudesse dar a ele vida naquele momento e na sua existência, mas não pensavam na eternidade. Mas eles aguardavam a redenção. Então eles procuraram. Eram pessoas que estavam de olho. É o mesmo tipo de gente que chegou até João Batista e pergunta: és tu o Cristo? E João tem que responder: não, eu não sou, mas estou preparando o caminho para ele. Eram pessoas que estavam atentas. Eram pessoas que, ao ver Jesus, a sua pregação e aquilo que ele fazia, estavam prontos, porque eles estavam esperando o reino de Deus. E não só esperando, eram pessoas que procuravam por ele. Do mesmo modo, nós temos gente no nosso tempo que procura o entendimento da palavra. Só que assim como nos tempos de Jesus, não era só ele que aparecia para ele. Antes de Cristo, muitos homens se levantaram se pré-anunciando como Messias, querendo ser grandes vultos, querendo dizer que eram profetas da parte de Deus, mas muitos deles eram falsos. E o próprio Cristo adverte a seus discípulos que apareceriam muitos falsos cristos antes dele voltar a segunda vez. Do mesmo jeito, há muita gente hoje espalhando o Evangelho, mas muitas vezes o Evangelho água com açúcar. Há muita gente pregando uma mensagem que ela não conduz à salvação, mas uma mensagem que quer se adequar àquilo que as pessoas querem ouvir, porque eles se preocupam muito mais com o público, eles se preocupam muito mais com juntar muita gente através de si. Eles querem ser vistos e ser ouvidos, mas a mensagem do Evangelho ela confronta e derrota o nosso coração, para que na nossa vida, quando nós somos vencidos por Cristo, Ele possa governar sobre nós, e aí nós teremos o reino de Deus sobre nós. Então, essa pessoa é aquela que está procurando, mas muitas vezes ao nosso redor há muitas pregações, há muitas falsas mensagens, há muita falsa escritura, há muitas coisas que as pessoas dizem por aí, que está na palavra de Deus, sem estar na palavra de Deus. Elas acham que parece coisa da Bíblia, mas não é. A falta de conhecimento tem ferecido o povo, e muita gente tem entrado e acreditado em muitas heresias, simplesmente porque não lê direito a palavra de Deus. Mas essas pessoas estão por aí sedentas pela mensagem do Evangelho. E a palavra diz que também essas pessoas que andam sedentas, uma hora ou outra, o Senhor tem um momento preparado em que a verdadeira mensagem vai bater na sua porta. Ele vai procurando se contemplar com a palavra de Deus. Talvez não como a história do senhorzinho que, ouvindo a música, procura a igreja, ou como alguns que eu já ouvi, que ouvindo de longe, procurava, não, de onde vem vindo essa melodia? E vai tateando até encontrar. Mas talvez seja alguém, de repente, no seu dia a dia, durante a semana, acontece alguma coisa e ele pensa: eu preciso de Deus. E mesmo que esteja meio desacreditado, ou as pessoas tentam convencer que a igreja já está falida,
do senso comum nas pessoas, quando eles pensam, eu preciso de Deus, que o lugar para procurá-lo é dentro de uma igreja. Então a pessoa diz, eu vou em algum lugar, eu preciso de uma igreja. Talvez seja um colega de trabalho crente, já ouviu essa mensagem, já ouviu falar da sua igreja, e quando aquela ideia bate na sua cabeça, ele diz, olha, eu preciso da igreja, eu vou na igreja do fulano. Ele se prepara, ele pergunta que hora que é o culto, ele se arruma, sai da sua casa e vem até a igreja, chega na sua porta, dentro, senta-se no banco. Geralmente, o visitante ele senta lá nos últimos bancos, né? Ele quer ser pouco percebido, pouco consultado, ele está ali só para ouvir a mensagem, e a mensagem é pregada. E quando a mensagem é pregada, ela bate no coração. E quando ela bate no coração, ela transforma, os seus olhos se abrem e ele de repente diz, eu preciso disso na minha vida. São dois tipos de pessoas diferentes, mas ambos se encontram com a palavra de Deus. Ambos veem a mensagem do Evangelho. Ambos, a mensagem do Evangelho bate nos seus corações. Mas a reação de ambos os casos, ele é descrita com a mesma reação das duas parábolas. A parábola diz, ele vai e vende tudo que tem para adquiri-la. E aqui nesse terceiro ponto, na descrição que é feita, ela impacta diretamente a gente, que já teve esse ponto com Cristo, que conhecemos a mensagem do Evangelho, já seus discípulos que estamos aqui dentro da igreja, domingo após domingo, ouvindo a mensagem do Evangelho. Como eu tenho tratado, qual o valor eu tenho dado a este reino que nos é apresentado aqui? Ele vale realmente tudo que eu tenho, ou ele não tem valido tanta coisa para mim? O que a mensagem diz, o que as duas parábolas dizem, é que ele vende tudo o que tem. Tanto no versículo 44, a segunda parte, ele diz, vende tudo que tem, compra aquele campo. Quanto no versículo 46, ele diz, vende tudo que possui e a compra. Então, por isso, eu comecei aqui lendo o texto, o artigo que dizia que a graça não é de graça. Nosso Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço por nós. Nós ouvimos, entendemos essa mensagem. Agora, como nós reagimos a ela? Eu costumo sempre gostar de citar, como crente, como eu tenho reagido a essa mensagem do Evangelho. Eu gosto de lembrar que há duas coisas que me entristecem o coração quando os crentes fazem. Uma delas é no nosso dia a dia, quando a gente não dá importância para as coisas de Deus. Qualquer coisa, qualquer situação que apresenta, eu deixo as coisas de Deus para trás e vou fazer outra coisa. Isso mostra que a gente não está valorizando, não é a pérola de valor, não é o campo, não é algo que eu estou disposto a abrir tudo, mão de tudo para poder tomar. E aí eu estou contradizendo a palavra de Deus quando fala a respeito do rei. Eu não estou tratando o reino de Deus com o devido valor. Muitas vezes são pequenas coisas, entristece o coração quando nós vemos a gente tentar fazer as coisas, programar com a igreja, cultuar a Deus juntos, fazer programações, seja em sociedades locais, ou na igreja como um todo, quando você avisa, prepara, e aos irmãos, depois de tudo já avisado, na última hora, na última semana, surge um compromisso, e ele troca o compromisso com o reino de Deus por um compromisso particular. E parece que é tudo tranquilo, mas na verdade, quando nós olhamos para as duas parábolas, nós vemos que Deus ele não está muito satisfeito com isso na vida do cristão. Porque nós estamos dizendo que ele não tem valor suficiente. O reino não é prioridade da minha vida. E quantas vezes até coisas boas, mas nós perdemos a noção diante de Deus, mesmo as coisas que são boas e valiosas, quando elas são colocadas à frente de Deus, elas se tornam ídolos na nossa vida. Então as coisas muitas vezes são coisas necessárias, às vezes são questões dos nossos próprios trabalhos, das nossas obrigações, daquilo que estamos fazendo, quando estamos estudando, às vezes é questões da nossa própria família. E a palavra nos diz que nós devemos amar. O crente de verdade, ele é amoroso, tem que saber demonstrar amor, especialmente pelos seus familiares, aqueles que possuem o mesmo sangue. Mas colocar as pessoas no lugar de Deus
É uma demonstração que o reino de Deus ele não é tão valioso assim para a minha vida. Quando nós, por qualquer motivo, por qualquer situação, deixamos o reino de Deus de lado, isso mostra que nós não valorizamos o reino de Deus. E isso, com certeza, entristece o coração do nosso Senhor. Bem, quando Jesus está falando isso aqui, está falando principalmente aos seus discípulos. São homens que deixaram as suas casas, deixaram os seus lares, deixaram os seus trabalhos para seguir a Cristo. Será que nós hoje teríamos coragem para fazer coisas sequer semelhantes? Mas quantas vezes nós deixamos de lado as coisas de Deus? Parece nada importante, mas aí depois nós nos perguntamos: por que é que as pessoas não se interessam pela palavra de Deus quando eu falo? Por que é que a nossa igreja não aparece de novo há tanto tempo? Por que é que as pessoas elas não querem vir? É porque se nós não damos importância para as coisas de Deus, como é que eu quero que as pessoas de fora se interessem pelas coisas de Deus? Ele vai olhar para nós e vai dizer: nada mais, nem você valoriza isso. As nossas atitudes, elas testemunham se nós valorizamos ou não valorizamos o reino de Deus. E outra coisa que me chama a atenção é quando muitas vezes nós vamos pregar ou falar do evangelho para alguém e nós barateamos o reino de Deus. Sabe aquele negócio de ficar insistindo com a pessoa? Olha, Jesus te ama, mas Jesus vai ficar muito triste se você não aceitar ele. Mas vem, fica inventando, e a pessoa fala: mas eu não quero ir. Não, mas não vai demorar nadinho. Não sei o quê. Não, o culto é rápido. A gente fica inventando desculpa para poder tentar convencer a pessoa de que ela tem que vir para a igreja. Só que a gente não entende que quando a gente faz isso, é como você fazer uma propaganda ao contrário. Você está dizendo que é barato. E quando é barato demais, aquele que vai comprar, ele desdenha. Ele não valoriza. A pessoa, se você baratear demais, ele acha que não tem valor. E muitas vezes nós estamos fazendo parecer para as pessoas que o Evangelho de Deus ele não tem valor nenhum. Talvez eu vendo um vídeo de humor, isso não tem muito tempo. Sabe? Hoje aparece muito vídeo de chinês lá na 25 de março, fazendo os negócios. E está justamente o chinês, eles são famosos por isso, e chega um funcionário dele e fala: chefe, ó, esse carregador aqui, ele tem muitas caixas lá dentro. A gente precisa fazer uma promoção para desovar isso aqui. Como é que a gente faz? Quanto é que ele está? Está R$9. Ele fala: ó, traz 20 caixas e coloca aqui no balcão. Quando eu perguntar para você o valor do carregador, você vai me responder 19. Ele disse: não, beleza. Deixou combinado e ficou em cima. E o chinês ficou cortando. E aí chegou alguém perguntar: não sei o que, tem carregador? Tem esse aqui, ó. Tá, não. Esse aqui. Tá baratinho. Quanto é que tá? Quanto é que tá o carregador? Eles seguiram o funcionário dele. Fulano, quanto está o carregador? O rapaz grita lá de longe: 19. Ele pega a caixinha, vira para o homem e fala: R$9. Quando a pessoa percebeu a diferença entre o que o rapaz falou e o que ele falou, ele pensou: o chinês errou. Me dá os 20. Levou os 20 embora para casa. Às vezes alguém pensa assim: a lógica dele, eu podia chegar e dizer de 9 por 6 para vender para as pessoas. Mas se a pessoa achar que ele custava mais caro, ele compra pelos mesmos 9. E é uma lógica que ela faz um certo sentido, mas é uma lógica que a gente não pensa no reino de Deus. O reino de Deus ele já é valioso. Quando eu barateio, eu dou a impressão para as pessoas que ele não vale nada. Mas se eu nem vivo como se valesse alguma coisa, como é que eu vou convencer as pessoas de que há algum valor? Ele diz que aqueles homens, ao entender o rei, eles deram tudo que eles tinham. Para você, o que significa tudo que você tem? Talvez você fique assustado, porque essa mensagem hoje já não é mais falada a respeito do Evangelho. As pessoas não confrontam mais como Jesus confrontou o jovem rico e veio perguntando para ele como ele herdaria o reino dos céus. Jesus diz: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Essas mensagens não são mais pregadas porque as pessoas têm medo. Mas o Evangelho não está falando de perder todos os seus bens, mas entender que valeria a pena perder tudo. Mas no meio desse tudo, há algo na sua vida, talvez agora, que esteja lhe impedindo de servir a Deus melhor.
Mas é precisamente isso que você precisa deixar para trás, para que Deus possa se alegrar no seu coração. Tem algo que você está colocando na frente das coisas de Deus. Tem alguma coisa que está lhe prendendo, lhe impedindo de estar na igreja com os irmãos. Tem alguma coisa na sua vida que impede de você tentar subir algum trabalho na igreja. Tem algo no seu viver diário, na sua convivência, que impeça você de estar falando do Evangelho para alguém que você conhece. Tem alguma coisa que está mantendo você distante do serviço a Deus. O que é isso? Eu não sei. Eu não sou como aqueles que tentam adivinhar o que é que as pessoas estão pensando. Não é essa a minha função. Eu aqui trago a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que no seu coração vai tocar e vai fazer você sentir. Talvez você esteja agora, precisamente quando eu falei aqui essas palavras, isso já pegou como uma agulha me ferroando. Você sabe exatamente do que eu estou falando, mesmo que eu não saiba, mas você sabe. E tem algo que está lhe atrapalhando seguir a Deus. Pode ser algo material, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um trabalho, pode ser os bens, pode ser até uma ideia, uma índole, um temperamento ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o que a mensagem dessas duas parábolas traz para nós é o seguinte: você tem que entender que para seguir a Deus você precisa deixar isso para trás. E para trás não quer dizer simplesmente abandonar. Tem coisas que vão ter que ser abandonadas, mas tem coisas que você só precisa deixar e colocar em primeiro lugar na sua vida, porque esse lugar pertence ao Senhor. O reino está diante de você, e aí você vai deixar o reino. Você já imaginou se aquele homem que encontrou o tesouro, ele ficasse muito escondido e pensasse: eu vou dar um jeito, eu vou tentar encontrar emprestado, e demorasse 2, 3 semanas, alguém fosse lá e tivesse comprado o terreno na sua frente? Ou o negociador, se ele tentasse fazer algum negócio para dizer: vou ignorar um pouco o vendedor aqui, para ver se ele abaixa o preço, vou pechinchar o valor da pérola, e chega um outro comprador na sua frente, agarra e ele fica sem. A mensagem nos fala de uma oportunidade, e como exemplo que eu falei do pastor, é o homenzinho que está passando na sua frente. Se você não agarrar, em primeiro lugar, se você tentar deixar para depois, talvez você nunca mais veja essa oportunidade passar na sua frente. Se você, diante do reino de Deus, você não tem colocado Deus em primeiro lugar, tratar na frente de todas as coisas, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, em princípio, como você pode esperar conseguir alcançar todas as outras coisas? A palavra nos fala de forma clara, como o nosso Senhor Jesus Cristo, registrada pelos seus apóstolos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não engane a sua leitura. Não dá para você esperar que todas as outras coisas sejam acrescentadas se você não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não espere prosperar em tudo que você faz, se aquilo que você está fazendo está ocupando o lugar do reino de Deus na sua vida. Não espere que a sua vida seja tranquila, se na sua índole você não tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar, além dos seus próprios sentimentos. Não espere que o reino brilhe em seu coração e seja algo que transforme toda a sua família, se você tem colocado a sua família antes do reino de Deus na sua vida. É o reino que vai transformar todo o resto. E se a gente não entende, como esses dois homens entenderam, que a oportunidade, seja aquela que aparece de repente, ou aquela que nós estamos procurando há muito tempo, ela precisa ser aproveitada. Nós precisamos entender que a graça não é de graça, mas que nós precisamos corresponder a isso. Ela nos alcança. Mas depois disso, qual a gratidão que eu tenho demonstrado diante de Deus? O reino está aí, nós já temos acesso a ele, nós já estamos vivendo em parte dele, experimentando o reino aqui nesse mundo, mas muitas vezes nós esmorecemos porque a gente acha que o reino ele não está aqui. Por quê? Porque nós não temos dado o que temos diante do reino. Nós não temos abraçado o reino como o homem do tesouro escondido. Nós não temos abraçado o reino como o comprador de pérolas. Nós não temos nos lembrado da palavra do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, quando ele diz: sim, eu tudo considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo entendeu isso. E a mensagem do Evangelho, através das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem também ao nosso coração.
para que nós entendamos que para alcançar o reino, para que ele esteja pleno em nós, para que a gente possa experimentar essa grandiosidade, eu preciso fazer como Paulo, considerar tudo como perda por causa do amor de Cristo. Porque nas palavras do reverendo Marquinhos termina: tudo aquilo que eu tentei segurar com as minhas próprias mãos, eu perdi. Mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Que a mensagem do Evangelho possa tocar os nossos corações. Para entender que se eu quero manter alguma coisa, eu preciso colocar nas mãos de Deus. E colocar nas mãos de Deus significa que Ele vem primeiro. O resto vem depois. Porque Ele prometeu que se eu colocar Ele primeiro, todas as outras coisas serão acrescentadas. Feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito possa estar nos corações, fazendo fixar o entendimento daquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações através da Tua palavra. Ó Senhor, eu sei que Teu Santo Espírito já tem tocado os nossos corações, mas eu intercedo diante do Senhor, que Ele possa, Senhor, fazer claro na mente de cada um dos irmãos aqui, cada um de nós, ó Pai. O que é que nós temos, de repente, colocado no plano, na frente, que tem atrapalhado nós vivermos no reino, ó Pai? O que é que nós precisamos desfazer, entender no sentido da palavra? O que é que nós tem, o que de nós tem impedido de a gente viver em profundidade a Tua mensagem, a Tua palavra, Pai? Mas, Senhor, dá clareza aos nossos corações, para que possamos compreender, entender que é preciso tirar do primeiro lugar, Pai, e colocar o Teu reino em primeiro lugar. Eu preciso parar de correr, tentando resolver as coisas pelas minhas próprias forças, mas primeiro eu colocar nas mãos do Senhor, e depois fazer simplesmente aquilo que está dentro das minhas forças. E o que passar disso, o Senhor é que vai garantir. Porque não há sorte sobre a terra para o crente, mas o que nós temos é que a providência do Senhor, a vida de todo aquele que crê. Por isso, ó Pai, nós pedimos que essa mensagem seja gravada nos nossos corações. E como igreja, Pai, nós possamos compreender e transmitir em profundidade essa mensagem do Evangelho do Reino, tão grandioso, tão maravilhoso, que a gente precisa entender que é só o fato de nós termos acesso a esse conhecimento já é algo maravilhoso dentro do Senhor, pelo qual nós já devemos ser gratos pela Tua palavra. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, e que em nossos corações Teu Santo Espírito possa nos incomodar, até que a gente entenda e tire das nossas vidas, coloque em segundo lugar aquilo que tem ocupado em primeiro lugar, para que sejamos, Senhor, verdadeiros cidadãos do reino dos céus, diante da Tua palavra, diante do Teu povo, transmitindo a Tua mensagem a todos aqueles que nos escutam. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.